A paz do Senhor. Quero agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor está me concedendo nesse dia de estar ministrando a palavra do Senhor. E eu quero vos trazer uma palavra nesse dia que está no profeta Jeremias, capítulo de número 18, versículo 4, que nos diz assim a palavra do Senhor: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Versículo 5. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Então nessa tarde eu quero vos trazer uma palavra dentro desse capítulo 18 de Jeremias, com o seguinte tema: nas mãos do oleiro. Esse é o tema da mensagem desse dia. Nas mãos do oleiro. A primeira lição que nós podemos aprender nessa mensagem, que o oleiro, primeiro ele escolhe o barro para fazer o vaso. Esta é a primeira lição. O texto relata que a nação de Israel estava rebelde e o profeta desceu até a olaria e ali Deus falou fortemente com ele. E serve para nós hoje também como lição, porque nós somos um vaso nas suas mãos. Então a primeira lição que eu quero vos trazer dentro desta temática: o oleiro ele escolhe o barro, né? Ele escolhe o barro para fazer o vaso. A Bíblia Sagrada diz no Evangelho de João, capítulo 15, o versículo 16: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto. Então, o oleiro que nos escolheu, né? Foi Cristo que nos escolheu para ser um vaso nessa terra. A Bíblia fala em Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus, né, o homem do pó da terra e soprou em suas narinas. Então nós, seres humanos, somos do pó da terra, somos um vaso nas suas mãos. E é Deus quem escolhe, né? É Deus quem nomeia, é Deus quem capacita. A Bíblia fala em Jeremias capítulo 1, versículo 5: antes que eu te formasse no ventre de tua mãe, eu te conheci, né? E te chamei para o profeta das nações. A Bíblia fala no Salmo 139, o versículo 16: que os olhos do Senhor viram o meu corpo ainda informe, quando nem um osso ainda havia se formado. A Bíblia diz em Mateus capítulo 10, versículo 30, que até o cabelo das nossas cabeças estão todos contados, né? Então a primeira lição que nós aprendemos dentro desse tema, nas mãos do oleiro, é que Deus escolhe o barro para fazer o vaso. A segunda lição: ele trabalha amassando o barro, né? Quando o barro ele vai para uma cerâmica, é onde que vão construir ali, fazer tijolos, ele fica num lugar reservado, curtindo, né? Ali este barro, ele vem com muitas raízes, muitas coisas impuras no meio dele, e com o passar do tempo, aquelas raízes vai se apodrecendo, ou seja,
nós quando nos convertemos, nós vamos na presença do Senhor com muitas raízes também, né? Raízes de ira e tantos outros tipos de raízes. Aí o Senhor começa o trabalho de amassando este barro, né? A Bíblia fala no capítulo 9 de Atos que um homem por nome Saulo, né? Que perseguia a igreja, que arrastava as mulheres, né, das sinagogas, era um perseguidor nato da igreja primitiva. Mas no capítulo 9, este vaso também teve um encontro com Cristo e foi amassado, né, todo o seu ministério. No capítulo 13, a igreja em Antioquia, né, da Síria, mandou buscar ele para a obra missionária. Então tudo tem um processo, tudo tem um tempo. Quando nós fala de o Senhor amassando o barro, nós podemos lembrar também de Jó, né? Homem que foi amassado, que foi provado, que foi testado, mas foi abençoado na presença do Senhor. Então esse é o segundo processo, né, do vaso nas mãos do oleiro. Ele trabalha amassando o barro. O terceiro processo do vaso nas mãos do oleiro, que é o nosso Deus, né, o Deus Todo-Poderoso, ele trabalha modelando o vaso. Então não é da noite para o dia, né? O vaso muitas vezes ele parece que ele está bom, mas ele tem que ser quebrado tudo de novo, né? Mas o Senhor, ele não joga nem um caquinho fora. O Senhor, ele pega, ele quebra tudo de novo, coloca a água, que é um símbolo da palavra, do Espírito Santo, e torna a fazer de novo, né? Começa todo de novo, aquele modelamento de novo, todo aquele processo. Paulo, ele ficou 14 anos sendo modelado, né, para ser usado, né? Ele ficou na Arábia fazendo tenda, mas no momento certo o Senhor falou para a igreja, olha, para o Espírito Santo, apartai a Paulo, né? Porque agora ele está modelado. Eu trabalhei na vida dele nesse tempo. E os discípulos de Cristo também, né? Eles ficaram 3 anos e meio, né? Aprendendo com Cristo, né? Sendo trabalhado pelo Senhor, tirando todas as imperfeições, tirando todas as impurezas, né? Todas as raízes. Então esse é o terceiro processo de um vaso nas mãos do oleiro. Este vaso sou eu, sou você, somos nós, igreja. E este oleiro é o nosso Deus Todo-Poderoso. O quarto processo o vaso ele é queimado, né? Para dar brilho. Então depois que ele é modelado, ele é queimado no fogo, né? A Bíblia fala em Mateus capítulo 3, versículo 11, nos diz assim: Na verdade eu vos batizo com água para o arrependimento, mas vai vir um aí que é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, né? Então nós fomos queimados, nós somos cheios da presença do Senhor. E todo vaso ele precisa ser testado, né? No fogo, né? No fogo da provação. A Bíblia fala em Mateus capítulo 5, versículo 14, que nós somos a luz deste mundo, né? Então o vaso, para ele brilhar, ele precisa ser queimado pelo poder do Espírito Santo de Deus na vida dele. Então esse é o quarto processo de um vaso nas mãos do oleiro. O quinto processo, ele enche o vaso até transbordar, porque um vaso vazio, ele praticamente não tem beleza, né? E cada um de nós crentes somos
cheio, né? A Bíblia fala em Efésios capítulo 5, versículo 18, e não vos embriaguei com vinho, né? Em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. É Atos capítulo 1, versículo 8, e recebereis a virtude do Espírito Santo, né? Então esse vaso que sou eu, que sou você, que somos nós, igreja, somos cheios da presença do Senhor, né, na nossa vida. Então esse é o quinto processo do vaso nas mãos do oleiro. Um outro processo do vaso na mão do oleiro, o oleiro ele tem poder sobre o vaso que ele faz, né? Então todo o poder está nas mãos do oleiro. Ele amassa para cá, ele amassa para lá, ele trabalha da forma que ele quiser. A Bíblia fala no Salmo de número 2, o versículo 9, assim: tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro, né? Então o oleiro, ele tem poder sobre o vaso que ele faz, né? Não adianta reclamar, não adianta questionar, porque tudo está nas mãos do nosso Deus. A Bíblia fala no Salmo 51 que Davi estava passando por esse processo, né? Quando ele cometeu aquele adultério, né? Aquele homicídio. Então ele disse que para que Deus renovasse um espírito reto dentro dele, né? Ele estava sendo moldado pelo Senhor. Deus estava tendo poder sobre a vida dele através da humildade dele, né? O outro processo do vaso nas mãos do oleiro, o oleiro ele não pode ser questionado pelo vaso, né? Não pode ser questionado. Por que eu estou passando isso? Por que está vindo isso sobre a minha vida? A Bíblia fala em Isaías 29:16. E o vaso formado dissesse do seu oleiro, nada sabe. Então o oleiro, ele não pode ser questionado pelo vaso. O oleiro, ele tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Tudo está no controle do nosso Deus Todo-Poderoso. Hoje estamos sendo moldados, lapidados. Hoje as impurezas estão sendo desfeita da nossa vida, né? Porque quando o barro é pegado virgem dentro de uma mata, ele vem com muita sujeira, né? Muita lama, muitas bactérias, muita folha, né? Então o oleiro ele vai limpando, ele vai tirando, ele vai lapidando para a glória do Senhor. O outro processo, o oleiro ele é reconhecido pelo vaso. A Bíblia fala em Isaías 64, versículo 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, e Tu nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos, né? Então o oleiro ele é reconhecido pelo vaso. É muito bom a gente reconhecer que Deus nos formou, né? Deus ele trabalha na nossa vida através da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Então vamos continuar reconhecendo que o oleiro ele tem todo o poder sobre a nossa vida. Um outro detalhe do vaso nas mãos do oleiro, o oleiro ele é paciente para fazer o vaso bem feito. No próprio texto em qual nós lemos, Jeremias 18, versículo 4, nos diz assim: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então o oleiro ele é paciente, né? Graças a Deus que nós vasos sempre se quebramos na mão do nosso oleiro, que é o nosso Deus, né? Ele é paciente, né? Ele é longânimo. Então, quando esse vaso se quebra, ou seja, quando nós decaímos, fracassamos, automaticamente esse oleiro, ele pega este vaso, ele quebra tudo de novo, né? Com a paciência,
da sua misericórdia. A Bíblia fala em Lamentações 3:22 que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, né? Então o nosso oleiro, ele é paciente, né? E mais um detalhe, o vaso na mão do oleiro, o oleiro coloca o melhor dentro do vaso. A Bíblia fala na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Que tesouro é esse? A presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Por isso que nós brilhamos, né? Onde nós chegamos, as pessoas logo se deparam que nós somos servos de Deus, porque o nosso rosto, ele brilha, né? O oleiro, ele colocou o melhor dentro de nós, que é o seu Espírito Santo na nossa vida. Que Deus abençoe os irmãos. Você que vai estar ouvindo essa mensagem áudio, compartilhe com mais amigos para a glória de Deus. Deus abençoe. A paz do Senhor.